Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes conosco. Salão de estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, recomeçando as nossas atividades nesse ano, que há de ser proveitoso, de muito crescimento espiritual para todos, nesse ano de 2023. A todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se presentes como se estivessem aqui conosco, vibrando na mesma onda, sintam-se abraçados. Antes de darmos continuidade ao estudo da obra, é imperioso que nós realizemos aquele momento da prece. Aquele momento em que nós buscamos fazer do nosso pensamento uma força única, para que todos, unidos em feixe, possamos alcançar as fontes imorredoras da vida maior, que é Deus. E nele, em nosso Pai, de início vamos agradecer imensamente a vida que temos, o contexto da nossa existência, as oportunidades de crescimento, de resgate, de aprendizado que a vida material nos oferta. Pedindo, logo em seguida, que Ele nos abençoe os esforços para que o crescimento espiritual seja a nossa meta, para que olhemos a vida como uma sucessão de situações de fundo perfeitamente pedagógico. Lições de humildade, lições de renúncia, lições para o aprendizado, lições para a vida eterna. E nós, especificamente que estamos aqui, mourejando nas lides espíritas, rogamos ao nosso Pai que possamos ter uma visão cada vez mais aclarada de tudo e de todos, que possamos enxergar a vida e as pessoas que estão ao nosso redor como necessárias ao nosso crescimento. E assim, com votos imensos de paz e luz a todos, damos por início a reunião de estudos desta noite. Que assim seja. Seguinte, como é de nosso hábito, nosso costume, nós estamos aqui estudando o livro No Mundo Maior, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, autoria Espírito André Luiz. Estamos no capítulo de número 10. Esse livro tem 20 capítulos, então atingimos hoje a metade dele. Os próximos 10, se a gente fizer uma continha aí rapidinho, eu creio que uns 3 meses, acho eu, nós já vamos dar conta desse estudo. E acabando o estudo desse livro, como é do hábito nosso aqui, nas sextas-feiras, nós estamos intercalando o estudo de uma obra de André Luiz com uma obra de Allan Kardec. Nós vamos passar a estudar o livro de Allan Kardec, intitulado Céu e o Inferno. Muito bom. Conforme aquilo que a gente já combinou, aquilo que até mesmo vocês na sexta-feira última de dezembro, muitos aqui comentaram, vamos falar a respeito dessa obra, que é uma obra, como todas as obras de Kardec, uma obra monumental. Mas até chegar lá, vamos aqui com André Luiz, que dá a sua contribuição na dilatação do conhecimento espírita. Porque aqueles que vieram após Kardec, aqueles que trabalharam nas lides espíritas, como expositores, como escritores, de alto quilate, é claro, eles vieram nos trazer uma complementação e um desenvolvimento daquilo que é embrionário em Allan Kardec. Kardec veio nos dar o conhecimento de inúmeras coisas através de sua obra. Então, o conhecimento é vasto,
porém, de certa forma, superficial. Aqueles que vieram após Kardec vieram justamente fazer um desenvolvimento maior de muitos itens aqui da obra kardeciana. Esse capítulo 10 do livro Missionários da Luz, Missionários da Luz, não escrevi Missionários da Luz aqui, no Mundo Maior, intitula-se Dolorosa Perda. Bom, quem está acompanhando essa obra com a gente, sabe que ela trata aqui de dois espíritos, de Calderaro, um espírito de condição evolutiva superior, melhorado, né? Um orientador, e de André Luiz, que era o orientando. Então aqui nós temos o Calderaro como sendo o professor e André Luiz como sendo o discípulo. A obra inteira fala sobre esses dois aí. André Luiz, juntamente com o Calderaro, vinham aqui à Terra, saíam da colônia espiritual de Nosso Lar, vinham para cá, a fim de debaterem certos casos que estavam acontecendo aqui na Terra. Calderaro era um indivíduo extremamente dedicado ao estudo dos transtornos mentais, especificamente na área da loucura. E a função dele era tipo um bombeiro, apagar incêndios ali. Aonde os superiores dele mandavam, ele ia tentar resolver uma situação de emergência que estava acontecendo com essa ou com aquela pessoa que estava ali prestes a descambar pelos abismos da loucura. Então esse capítulo 10 tem esse título, Dolorosa Perda, e nós vamos falar a respeito de um caso que infelizmente se repete nos dias de hoje aos milhões. Aos milhões. O caso é o seguinte: estava Calderaro conversando com André Luiz, de repente chega até eles uma senhora, uma mulher desesperada. É sempre bom dizer que os três estavam desencarnados. Essa senhora já era do conhecimento de Calderaro. Calderaro conhecia ela. E ela veio pedir ajuda a ele. Calderaro, pelo amor de Deus, ajuda minha filha. A filha dela ainda estava encarnada aqui na Terra. Ela está prestes a enlouquecer de todo. Calderaro já estava ciente da situação. Já fazia algumas semanas que ele estava acompanhando o caso dessa moça, chamada Cecília. E aí ele se assustou um pouco e falou: nossa, então, ela já perdeu a grande oportunidade? Ao passo que aquela senhora, mãe da moça, falou assim: não, ainda não, mas está prestes a acontecer. Calderaro virou para ela e falou o seguinte: tudo bem, em breves minutos eu irei até a casa dela, lá na terra, a fim de auxiliar. A mulher foi na frente, Calderaro e André Luiz seguiram atrás. E aí Calderaro explica a André Luiz esse caso. O caso é o seguinte: essa senhora já havia desencarnado há cerca de 8 anos atrás e havia deixado a única filha aqui na Terra, juntamente, com o seu esposo, marido dela, dessa senhora que havia desencarnado, mais ou menos 8 anos. A moça era da alta sociedade e fora criado com mimos excessivos. Cresceu uma mulher totalmente mimada, totalmente avessa ao trabalho, avessa às responsabilidades, enfim, extremamente superficial e fútil. Tão logo a mãe desencarnou, essa moça, lá pelos seus 20 anos de idade, começou a fugir um pouco da influência do pai, que queria, obviamente, para ela um casamento conforme as lides daquela época. Lembrando, esse livro foi psicografado na década de 40, final da década de 40, faz mais de 70 anos isso. Mais de 70 anos. As convenções sociais naquela época ainda estavam muito em voga. Então, como eram de uma família da alta sociedade, o que o pai mais queria era que a moça se casasse direitinho, bonitinho, na igreja, constituísse família, a fim de ser um exemplo para a sociedade. Só que a moça não tinha essa ideia, não. Avessa as responsabilidades, subornava os criados, que eram designados para vigiá-la, e caía na noite, caía na farra. E nessas e outras, de repente, veio acontecer o que com ela? Engravidou. Não era casada, ficou grávida. Lembrando,
Nós estamos aqui numa situação de 70 e tantos anos atrás. Imaginemos a mulher da alta sociedade, de repente, ser mãe solteira. Isso, naquela época, mais de 70 anos atrás. E ela, avessa às responsabilidades, como foi dito aqui, ela foi criada com mimos excessivos, avessa ao trabalho, fútil. Vocês acham que ela queria assumir a gravidez? De modo algum. Moça ainda, perder a liberdade, perder a juventude para criar um filho, e mais, ela não era casada, o que piorava muito a situação aos olhos preconceituosos da sociedade da época. Ela seria humilhada, seria esmagada, inclusive pelos próprios membros da família. Qual que era a ideia dela? Portanto, abortar. Por isso que Calderaro pergunta para a mãe dela ali, ó, ela já perdeu a grande oportunidade? E a mãe fala, não, ainda não, mas está para acontecer. Nossa, mas então a gravidez para ela era uma oportunidade? Uma oportunidade. Calderaro chega até a falar aqui, ó, Deus converte as nossas próprias faltas em remédios amargos que nos curam e fortalecem. Olha só que frase magnífica. Aliás, a obra de André Luiz está cheia de frases magníficas. Deus, na sua infinita bondade, amor e misericórdia, converte as nossas faltas, os nossos desequilíbrios, os nossos deslizes em remédios amargos para a nossa própria cura. No caso específico de Cecília, a moça fútil, a moça superficial, a moça que não queria nada com responsabilidade, a moça que foi criada com a ideia de que era superior aos outros, porque pertencia à alta sociedade. Ela estava doente. Pensamentos como esses são pensamentos doentes, que obviamente geravam uma conduta doentia por parte dela. Só que nessa conduta totalmente desregrada, aconteceu aquilo que ela não queria, uma gravidez. E a própria gravidez seria o remédio amargo para ela poder crescer espiritualmente. Ela assumindo um filho, em despeito das críticas que ela ia sofrer, que seriam muitas, do desprezo que ela ia sofrer, iam ser vários desprezos, inclusive do próprio pai. Não era nada impossível, de repente, o pai expulsá-la de casa. Poderia acontecer isso. Ela passar a morar ali embaixo de uma ponte, ou ser abrigada numa casa ali, né, para indivíduos relegados na sociedade. Ela, moça rica, seria a suprema humilhação. Mas esse seria o remédio amargo para a cura de chagas espirituais, de chagas interiores. Então, para ela seria excelente. Porém, ela reagia ao socorro divino. E quem iria reencarnar? Olha como a coisa estava mais complicada ainda. Cecília, desde quando reencarnou, era perseguida de perto ali por uma espécie de obsessor. Por que eu estou falando aqui uma espécie de obsessor? Porque era um indivíduo extremamente atrelado a ela desde muitas reencarnações. E nessas muitas reencarnações era aquele, né, troco contínuo. Uma hora ela o prejudicava, outra hora ele a prejudicava. Enfim, eram indivíduos assim que se amavam e que se odiavam, comparsas da delinquência, vamos dizer assim. Esse indivíduo acompanhava a Cecília desde o momento que ela reencarnou. E era justamente ele que estava ali sendo gerado no ventre de Cecília. Quer dizer, já não bastava a situação social dela ser delicada, já não bastava ela não ter a cabeça, a responsabilidade para arcar com uma gravidez, ainda quem estava para reencarnar era quem? O comparsa do passado. E a ideia dele era justamente reencarnar, objetivando, né, através dessa relação agora de mãe e filho, através do amor,
eles romperem as algemas do ódio, do crime, que eles haviam construído ao longo de inúmeras reencarnações. Então, para ele já tinha consciência disso, era uma oportunidade bendita. Estava no 4º mês de gestação, 4 meses de gestação. Só que ela não enxergava dessa forma, sem sombra de dúvida. Olha o que Calderaro fala: os laços entre mãe e filho são de ódio. Se a mãe quiser vencer, deverá ter renúncia e esperança. Realmente não deve ser nada fácil, né? A mãe gerar em si o corpinho de um inimigo do passado, de um comparsa na área dos crimes, na área dos deslizes. Então, para isso, nesses laços de ódio, a mulher tem que ter uma renúncia muito grande e uma esperança de dias melhores também. Mas, quando a mulher se rebela, é praticamente impossível executar o programa de reabilitação. Calderaro não tinha muitas esperanças num desfecho favorável ao caso, porque ali Cecília estava fortemente imbuída da ideia do amor. Tanto que ela já havia procurado diversos médicos, e os médicos, felizmente, intuídos pela espiritualidade superior, negaram-se a realizar o procedimento. Então ela começou a fazer uso de certas substâncias, que ele não cita aqui o nome, para aos poucos essas substâncias irem envenenando o feto e provocar o aborto. O caso então era esse. A situação estava nesse tempo. Perguntas, comentários, dúvidas? E agora? Vamos continuar? Continuar. Nesse ponto da conversa, Calderaro e André Luiz chegam na casa da moça. Moça rica, entram na casa, chegam no aposento dela, um aposento imenso, muito bem decorado, perfumado. A moça estava lá numa cama rica, do lado dela tinha uma enfermeira, que ela havia contratado. Então, lá, do lado dela estava a enfermeira, que ela havia contratado, para que a enfermeira ajudasse a consumar o aborto. E do outro lado dela, a mãe, desencarnada, chorosa, desesperada. Chegando em casa, foi justamente essa a situação que André Luiz encontrou. Calderaro convida André Luiz para inspecionar o quadro orgânico da mulher. André Luiz, que havia sido médico quando encarnado, se debruça ali sobre a moça, usando aquela visão espiritual, dá para enxergar inclusive os órgãos internos. E aí ele descreve que o quadro orgânico dela era terrível. O do feto, então, nem se compara. Ele até se absteve de falar a respeito da situação do corpinho do reencarnante, que estava lá no ventre materno. Ele se limitou a falar da situação dela aqui, A situação orgânica e mental era deplorável. As glândulas e os órgãos internos trabalhando em desordem, de maneira acelerada. O coração possuidor de uma estranha arritmia, não batia do modo como deveria bater. As glândulas sudoríparas trabalhando no limite máximo, objetivando expulsar aquelas toxinas que ela estava ingerindo. O cérebro, então, a situação era tenebrosa. Nós vimos aqui que André Luiz, ele dividiu o cérebro humano em 3 partes, Uma parte superior, uma parte intermediária e uma parte mais inferior. A luz mental da moça estava só na parte mais inferior do cérebro, que é aquela parte dedicada, obviamente, aos impulsos instintivos. Quer dizer, a moça não tinha nenhum pensamento de ordem elevada. Nenhum pensamento assim de crescimento espiritual, de progresso, de melhorar, crescer, evoluir, aprender, renunciar, nada disso. O que ela queria? Ela queria aproveitar a vida, aproveitar a juventude, aproveitar a riqueza,
aproveitar a condição social. Olha só como que funciona a nossa sociedade. Você perguntar para muitos ali, a seguinte coisa: olha, se tivesse ali um gênio da lâmpada, você esfregasse a lâmpada, surgisse um gênio, né? Você pudesse ter um único pedido, o que você pediria? Boa parte da pessoa pediria justamente isso. Quero ser rico, bonito e famoso. É o combo perfeito para muitas pessoas. Porque para a maioria da sociedade, esse é o caminho e esse é o objetivo a ser atingido a beleza. É a pessoa ter a beleza física, é a pessoa ter o dinheiro que for e a pessoa ter status social. Esse é o objetivo da maioria. Um objetivo eminentemente material. Essa moça tinha tudo isso. Era feliz? Estava feliz? Não estava. De modo algum. A mente dela vibrava só de maneira material. E André Luiz percebeu que da mente desciam energias escuras, que André Luiz retrata como sendo estiletes escuros de ódio, desciam do cérebro e vinham para onde? Para o útero materno. Desciam pelas trompas, alcançavam o útero, passavam a placenta e atingiam quem? Justamente o feto. Mentalmente ela buscava expulsar aquele ser. Te odeio, não te quero em mim, sai de mim. E o feto, como que estava numa situação dessa? 4 meses de gestação, corpinho ali em processo de amadurecimento, de crescimento. O espírito numa situação dessa está bem entorpecido, como se tivesse imbuído de uma profunda sonolência, mas ele conseguia sentir e captar o pensamento desequilibrado da mãe que o rejeitava. E ele respondia ao pensamento da mãe: pelo amor de Deus, eu peço, deixa eu ficar aqui, vou te pagar o que eu te fiz de errado no passado através do amor, deixa eu permanecer aqui, me deixa nascer. Mentalmente, o reencarnante pensava dessa forma. Que coisa, né, gente? A gente pensa, aliás, nós não, mas muitos pensam, que aquele serzinho que está se desenvolvendo ali é simplesmente um aglomerado de células. Alguns falam, inclusive, que nem pessoa é, que nem gente é, que só vai ser gente depois que nascer. Uai, eu vos falo, se não é gente, é o quê? É bicho? É um alien? É ser humano. A doutrina espírita nos explica que o espírito reencarnante se vincula ali, né, no útero, justamente a partir do momento da concepção. Quando o espermatozoide se une ao óvulo no momento da fecundação, nesse momento já acontece ali um liame tênue energético que liga o reencarnante àquele zigoto. E é justamente o reencarnante que vai imprimir aquelas células a acelerada mitose, a fim de que o futuro corpo físico se forme, utilizando o corpo perispiritual como modelo organizador biológico. Alguns cientistas hoje, né, que não são espíritas, já vislumbram a possibilidade de existir algum tipo de modelo energético que oriente a formação dos órgãos, dos tecidos, para promover a formação do futuro organismo humano. Já existe um ser humano. E nós vimos aqui, com 4 meses, a entidade reencarnante, meio entorpecida,
Porque à medida que vai acontecendo o desenvolvimento do embrião, do feto, os laços magnéticos que unem aquele corpinho em formação com o reencarnante vão ficando cada vez mais fortes. Então o reencarnante vai sendo tomado de um entorpecimento, de um sono. Mas mesmo nesse sono ele conseguia sentir as vibrações de ódio da mãe, conseguia perceber a intenção dela, e pedia, clamava, pelo amor de Deus, me deixa nascer. Que tortura, gente, que tristeza. Essa era a situação. E aí Cecília, deitada naquela cama bonita, naquele quarto perfumado, virava para a enfermeira e falava: eu quero que a intervenção seja feita hoje. Eu quero tirar de mim isso daqui o mais rápido possível. E Calderaro buscava influenciar a enfermeira. E a enfermeira falava: mas minha filha, você está fraquinha. Se a gente tentar aqui o aborto, pode ser que você não resista, você morra. Vinha uma hemorragia ali forte, você não aguenta, você vai morrer junto. Mas ela buscava convencer a enfermeira a fazer aquilo lá naquela noite, e por fim Calderaro intuiu a enfermeira a dar a Cecília sedativos. Ela toma um sedativo e acaba adormecendo. Dormiu. Era o que Calderaro queria. Por quê? Ela dormindo, ela saía do corpo. Saiu do corpo. Interessante que ele descreve que ela saiu do corpo meio entorpecida pela ação do medicamento. O que nos ensina aqui que o medicamento material que a gente ingere tem repercussões espirituais. Era um sonorífico ali, né? Uma substância dada ali, um hipnótico para a pessoa poder dormir. Então, essa substância também agiu no organismo perispiritual. Cecília saiu do corpo e não saiu do corpo alerta, não. Saiu bem entorpecido também. Calderaro se aproxima dela, dá alguns passos na região visual, e aí ela consegue enxergar a paisagem espiritual que estava ao redor. Consegue enxergar Calderaro, André Luiz e a mãe chorando. E aí ela começa a conversar com a mãe. Até aqui, pessoal. Sim, fala. Sobre a ótica espírita, existe uma relação, por exemplo, ali na genética, essa genética do pai e da mãe, ela traz uma genética espiritual também do bebê? Ó, a pergunta aqui, se a genética do pai, juntamente com a genética da mãe, se ela provoca, vamos dizer assim, alguma influência na genética espiritual, é justamente o contrário. É justamente a genética do futuro reencarnante que pode interferir na carga genética no DNA do espermatozoide e do óvulo que estão ali em união e formação. Mas para isso acontecer, né, vamos supor assim, que o reencarnante seja possuidor de certos méritos. Ele não fica totalmente na dependência da carga hereditária. Porque pode ser que na carga hereditária ali exista algum genezinho ali meio complicado para o reencarnante. Um gene ali que vai provocar uma malformação no coração, ou um outro gene que vai provocar o aparecimento de um tumor no fígado. Vamos supor que ele não tem que passar por isso. Ele tem um certo merecimento. O que acontece? Os benfeitores interferem e veem o mapa genético do futuro reencarnante e interferem no DNA dele. Interferem no DNA que está em formação. E ali o reencarnante reencarna com aquele programa já delineado, já definido. Agora, isso nem sempre acontece. Espíritos de condição evolutiva mais baixa, quando eles reencarnam praticamente 100% dependentes da hereditariedade do pai e da mãe. E ali o que sair ali daquela mistura do gene do pai e do gene da mãe é aquilo que o indivíduo vai ter e levar para o resto da vida. Porque esse reencarnante tem a história dele, né? Tem a história dele. Sim, claro, ele traz a bagagem dele. Quanto mais evoluído ele for, mais ele tem condição de ele plasmar o próprio corpo físico de acordo com aquilo que ele precisa passar aqui. A gente percebe casos assim, né, extremos,
como de João Evangelista. João Evangelista, quando o corpinho dele estava sendo gerado na mãe Maria Bernardone, e ele iria reencarnar como sendo Francisco de Assis, ele não dependeu de ajuda espiritual nenhuma. Ele foi atrás dos futuros pais, que eram, aliás, dois indivíduos que ele já havia conhecido como sendo João, né, quando ele era João Evangelista. Ele ali que fez com que toda aquela carga genética ali se misturasse, de acordo com o jeito que ele precisava, do jeito que ele merecia. Enfim, um espírito de condição evoluída muito maior que a nossa. Agora, há aqueles que ficam na total dependência dos benfeitores. E há aqueles que reencarnam de maneira automática. Muitos milhões reencarnam de maneira automática. A maioria, né? Aqui na nossa Terra, você pode ver uma expressiva percentagem da reencarnação é de maneira automática. Então, há casos, por exemplo, em que o homem e a mulher lá são viciados em droga. Vamos supor assim. E a gente sabe que no caso de indivíduos viciados, existem muitos desencarnados viciados também, que se aproveitam daquela situação. Vamos supor que o homem e a mulher lá viciados se entregam a uma relação sexual. No momento ali que acontece a liberação do espermatozoide, pode haver a formação de uma carga magnética tão grande, de um campo magnético tão grande, que aprisione o obsessor. E aí o obsessor vai reencarnar como um filho deles. Não existiu ali um planejamento reencarnatório. Não existiu. Mas por conta da própria atração, Tipo compulsório. sintonia, houve a reencarnação compulsória. E aí o obsessor tenta até escapar daquilo ali, mas o laço magnético que está unido ali não tem como ele cortar. E à medida que o feto, o embrião vai se desenvolvendo, aquele laço vai ficando cada vez mais forte. Ele vai sendo possuidor de uma sonolência cada vez maior. Né? Aí quando ele acorda, está reencarnado chorando. No berço materno. Aí ele fala assim, nossa, eu reencarnei. Queria, mas estou aqui. É verdade, com muitos milhões isso acontece. Com muitos milhões. Fala. Daniel, qual que é a relação à questão genética que você estava falando, né? Dos filhos que estão influenciados dos pais. Quando a gente tem casos de crianças que têm síndrome de Down, e isso, a probabilidade é maior quanto mais a mulher tem Mais idade. Tem alguma relação ela está no momento de maior maturidade? Eu acho que a questão ali é de maior maturidade, sim, creio eu. Porque quanto mais o indivíduo vai ficando mais idade, a tendência é ele ter mais experiência de vida, ter mais conhecimento, ter mais tolerância e tudo mais. Né? Porque há casos em que nasce a criança com síndrome de Down, depois, novamente, a mãe reencarna e nasce uma criança normal, vamos dizer assim. Vou dar o exemplo da minha própria família. Né? Eu sou primogênito, depois veio a segunda irmã minha com síndrome de Down, e depois veio a terceira irmã, né? A segunda irmã minha, normal. Quer dizer, se fosse levar a critério ali justamente a questão da idade, né? A minha segunda irmã nasceria também com síndrome de Down, ou algum outro tipo de problema, ela nasceu normal. É só do meio que veio com a síndrome de Down, que aliás completa 43 anos sábado que vem. Né? Então, mas isso daí vem muito, acredito eu, da própria questão da maturidade, da experiência dos pais, embora não seja regra, né? Há pais jovens que recebem filhos com síndrome de Down também. Daniel, seu segundinho. Fala. Sobre a síndrome de Down, eu tenho uma sobrinha. E a minha irmã teve a Francine com 32 anos. Isso é uma idade madura para a mulher, mas que não é aquela idade já pesada. Sim, sim. E aí, já tem outra história em cima disso, né? Porque envolve uma série de coisas e que depois a gente foi aprendendo por quê, né? Que vem uma criança assim na família, porque ali não é só pai e mãe que estão resgatando, não só a criança, mas é um rol familiar. Todo rol familiar. Todinho, Sim, né? claro. Então eu compartilhei isso para ela ter vindo, a gente não sabe como, né? Mas é todo um envolvimento familiar, não é? De uma criança nascer assim. Quando reencarna, como você mesmo disse, né, toda a família está comprometida naquilo ali. Né? Se você for sondar o passado espiritual, é um ser comprometido em termos espirituais na área da inteligência. Sabe só o que fez no passado. Né? E veio dessa forma, com o cérebro embotado.
com dificuldades assim, de desenvolvimento nesse campo, né? E não é só a parte cerebral, a parte orgânica também, com alguns problemas acentuados de um lado e de outro. Mas a família atual, no passado, tem algo a ver com aqueles erros e débitos e deslizes. E vem agora para dar todo aquele suporte para que todos unidos, todos juntos, pudessem crescer, evoluir. Né? Nada acontece por obra do acaso. Aí eu te pergunto, imagina uma mãe que hoje, naquela época não tinha isso, com os exames de hoje, detecta que o filhinho que ela está gerando ali tem síndrome de Down e decide abortar. Muitos fazem isso, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil. Todo um planejamento reencarnatório vai por água abaixo. É um segundo comprometimento. É um segundo, olha só o que vai acontecer. Aquele espírito precisa vir na condição de limitação. Ele precisa ficar algumas décadas preso num corpo limitado, poder crescer em termos sentimentais e emocionais, já que os deslizes foram muito nessa área aí, no campo moral. E aí vem a mãe aborta, pensando o seguinte: eu não quero trazer sofrimento para essa criança mais para frente, mas são um indivíduo limitado e com sofrimento. Mas peraí, perguntou se ele quer morrer? Ou se ele quer continuar vivo? Não é? É muito mais aquela ideia, né? Eu não quero problema e compromisso para mim no futuro. Mas é como você mesma disse, né? É o segundo compromisso que a pessoa assume. Grave. Daniel, Grave. foi perguntado pelo Divaldo, isso se eu não me engano, eu acho que foi o Divaldo mesmo. Qual que era a condição, o porquê de nascer criança de síndrome de Down? E segundo o Divaldo falou, a mentora dele, a Joana, são espíritos que estão já vindo para ele, são espíritos de outro órgão, mais evoluídos que nós, que já vem preparando para essa nova etapa que a Terra vai entrar. Que não são espíritos, não é todos, mas a grande maioria, eles não estão adaptados ainda à nossa... Posso até te corrigir um pouquinho, se me permite? Não é síndrome de Down. No caso do autismo. Nesse caso é autismo. Não é síndrome de Down. Né? Existe aquele, por isso que tem aumentado muito o número de casos de crianças que vêm com autismo. A cada 52, 53 crianças, uma já nasce com autismo. E se for o corte do sexo masculino, a cada 23, uma está vindo com autismo. O autismo a gente pode dividir a grosso modo da seguinte forma, como eu enxergo a situação. Há aqueles que vêm realmente com comprometimento do passado, com débitos, né, e vêm para resgatar de uma certa forma. Talvez seja aquele caso do autismo mais moderado, daquele autismo mais grave. E existem aqueles que vêm com aquele quadro de mais brando, aquele quadro mais brando, mais tranquilo, embora não seja tão fácil assim também, e que vem realmente de outros órgãos, de outros planetas, e que tem que passar por uma fase de maior adaptação ao corpo físico mais grosseiro aqui na Terra. Eu creio até que a própria medicina no futuro vai dar uma outra classificação a esses indivíduos aí. Então, há aqueles que vêm como resgate realmente, e aqueles que vêm porque estão dessa forma se adaptando ao corpo físico mais grosseiro. Existem as duas situações. Né? Nas duas situações, a ideia é tratar. Já viu essa reportagem que o Divaldo comenta sobre esses espíritos? Já vi. Tem uma mensagem, uma palestra muito bonita do Divaldo, da Noção do Caminho, que fala inclusive sobre as crianças índigo. Eu já falei isso para vocês algumas vezes aqui. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão digitar crianças índigo e Divaldo Franco. Ele vai falar muito a respeito disso, embora ele não fale bem diretamente acerca do autismo. Mas ele fala de uma gama de crianças que estão vindo aqui de uma outra realidade para alavancar o progresso espiritual. E sobre a influência, um outro exemplo de espírito superior que influenciou o próprio corpo dele é o François Champollion, que aqui traduziu a Pedra de Roseta. Exato, que era do sul da França, onde todo mundo era clarinho, de olho claro, e ele nasceu bem moreno mesmo, né? Com a esclera dos olhos assim amarelada, como se fosse um egípcio. E ele foi egípcio. Ele foi egípcio. Mas vamos no caso aqui da moça aqui, ó, da Cecília, né? Que saiu do corpo. A enfermeira deu para ela ali um calmante, ela dormiu, capotou, saiu do corpo, o
caldeirado deu aqueles passos na região visual dela e ela passou a enxergar a mãe, passou a enxergar a caldeirada, passou a enxergar a Andréa Luiz. Quem conversa com ela é a mãe, toda chorosa, em prantos. Qual que era o pedido da mãe? Que ela não abortasse, que ela aceitasse o ocorrido como oportunidade de redenção. Nessa conversa toda, vocês vão notar 2 pensamentos antagônicos aqui, tá? Que infelizmente tônica na sociedade. De um lado, o pensamento da espiritualidade, que nos clama a renúncia ao sacrifício, a visão espiritual. De outro, o pensamento da matéria, que puxa o indivíduo para sensações grosseiras. Cecília, claro que não queria o filho. Por quê? Primeiro, porque era jovem, bela, rica. Ela não queria deformar o corpo dela. Ela não queria que um filho a limitasse nos passeios, que de alguma forma empanasse a beleza física dela. E olha só, além de reencarnar rica, da alta sociedade, reencarnou bonita. Aí a gente fala, muitos falam, nossa, eu queria ser assim. Gente, o compromisso é muito grande. O espírito que reencarna numa situação dessa tem que ser muito vigilante para não errar, porque as chances de erro são muitas. Porque tem o dinheiro, que abre muita facilidade, e tem a beleza, idem. E o espírito que não for muito vigilante se deixa iludir pela transitoriedade da matéria e se complica espiritualmente. É o que estava acontecendo com ela. A mãe fala, minha filha, que beleza é essa que você busca? A beleza do corpo dura algumas décadas somente, depois acaba. É como se fosse uma flor. Buda falava isso, né? A beleza é uma flor, né, que se abre no começo do dia e murcha no final da tarde. Porque a nossa vida na carne é como se fosse um dia de trabalho. Um dia de trabalho. E quantos de nós não nos desesperamos buscando ansiosamente a beleza física, nos enlouquecendo buscando a perfeição das formas, sendo que um dia tudo isso vai virar comida de verme num túmulo. Desculpem a expressão, mas é a verdade. Não que a gente não deva cuidar do corpo, uma boa aparência, manter uma boa aparência, fazer as atividades físicas, né? Se vestir com gosto, nada disso é errado, proibido. O grande problema é quando a gente coloca isso como objetivo de vida. E aí a gente liga todo o nosso coração a isso. E aí quando a gente perde tudo isso, porque a gente vai perder tudo isso, aonde que está o nosso tesouro? Jesus falava, onde está o vosso coração, está o vosso tesouro. Se o meu tesouro é a beleza física, eu vou perder essa beleza física com o tempo. Posso desencarnar daqui a meia hora. Posso ficar com 95, 100 anos de idade, eu vou perder minha beleza física. E aí? Eu investi todas as minhas fichas nisso. Cadê a minha felicidade agora? Não tem mais. E aí vem o sofrimento. Aí vem a depressão. Aí vem a dor. Um outro pensamento da Cecília era a posição social dela. Ela pensava, nossa, já pensou se o papai descobre que eu estou grávida? Mãe solteira, não sou casada. Já pensou o que os membros da alta sociedade, a minha família, os meus primos, as minhas tias, os meus amigos, os jornais da época, que não irão falar de mim? Então, além da beleza, o que a levava ao pensamento do aborto era justamente a posição social. E a mãe alertava, minha querida, a sociedade tem seus códigos, tem as suas regras, mas há momentos em que devemos nos permanecer com Deus exclusivamente. Esquece os preconceitos da sociedade.
abraça a sua responsabilidade. Era o que a mãe falava para ela. A maternidade iluminada pelo amor e sacrifício é feliz em qualquer parte, mesmo havendo desamparo por parte do mundo. Você vai enfrentar incompreensão, impropério, abandono, uma tempestade na tua vida vai acontecer, mas a bonança vai chegar. Você vai ter um filho abençoado. O correto era você receber esse filho através do matrimônio, em bases de maior equilíbrio, mas através da sua intemperança você atropelou as coisas. Você mudou um pouco o teu compromisso, mas receba-o mesmo assim. O mal nos perde e o bem corrige sempre. Eu vou ler até aqui uma coisa que ela fala. 9, 10. Desprezo público se precipitam os mais fracos no esquecimento de si mesmos, ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes até a montanha da herança. Ela falando aqui para não dar ouvidos aos preconceitos da sociedade, para abraçar o dever, que mesmo com os sofrimentos, com o martírio, essa renúncia toda em aceitando o filho, para ela ia render um futuro de gloriosas luzes. É esse o pensamento que nós devemos desenvolver para nós. Óbvio que a nossa situação aqui não é da Cecília, mas todos nós passamos por situações difíceis, mas dia menos dia passaremos, se é que já não estamos passando. Por que não abraçar o dever? Por que não abraçar a responsabilidade? Por que não aceitar a dor da melhor maneira possível? Por que não aceitar a visita da tempestade que chega até nós? Porque ela vai passar. Porque ela traz ali o aprendizado necessário ao crescimento espiritual. Chega de termos um olhar mesquinho e limitado para as coisas da matéria. Tudo passa. Tudo na vida passa. Uma vez o Chico estava passando por um momento de tamanha angústia, que ele pediu que Emmanuel o ajudasse. Emmanuel apareceu. E o Chico falou para Emmanuel: leva para Maria, mãe de Jesus, o meu problema. Eu quero uma orientação dela. E Emmanuel falou: tá bom. Sumiu. Daí a alguns instantes Emmanuel aparece. O Chico abre um sorriso. E aí? Foi até ela? Emmanuel, fui. Falou do meu problema? Falei. E aí o que ela falou? Isso passa. O Chico foi esperando mais coisas, né? E Emmanuel sumiu. O Chico pensou naquilo, na verdade. Ele escreveu no papel: isso passa. Pregou esse papel na cabeceira da cama dele. Todos os momentos de dificuldade dele, ele olhava aquilo lá. Isso passa. Vai passar. Por mais tormentosa que seja a tempestade na tua vida, veja ela como transitória, porque ela vai passar. Enxergue naquilo ali um momento glorioso de aprendizado espiritual. Enxergue-se como espírito imortal que você é. Veja a didática divina agindo ali em você. Olhe para frente, porque vai passar e vai ficar o aprendizado. E você, com isso, crescendo espiritualmente, vai angariar reencarnações de maior cota de felicidade no futuro. Reencarnações de maior proveito, de maior aprendizado, de maior tranquilidade, de maior suavidade. Mas para isso, temos que passar pelos tormentos atuais. Não dá para simplesmente fingir que não existe. Não dá para simplesmente deixar para trás
o dever, a obrigação. Porque a obrigação que a gente deixa agora volta para a gente no futuro. Volta. Dali a alguns anos vai voltar. De uma maneira um tanto quanto diversa, talvez, mas vai voltar. Pode ser que não volte na presente existência, mas voltará em outras. Tenhamos sempre a visão espiritual da vida que a Cecília não estava tendo, que a mãe tentava ali, com amargura, orientar. Nisso, Cecília virou para a mãe e falou o seguinte, violentamente, assustou até o André Luiz: por que a senhora, quando não estava encarnada aqui, não falou isso para mim? A senhora sempre me criou numa redoma de vidro, sempre me criou deixando de lado os deveres, os compromissos, me ensinava que eu era uma criatura superior às outras. Por que não me deu esses avisos enquanto estava aqui comigo? Agora eu não tenho força, prefiro morrer do que sofrer a vergonha da humilhação. Aí a mãe chorou mais copiosamente, falou: realmente você tem razão, eu errei muito com relação a você, mas quando eu vim para o lado de cá, eu pude perceber quão sagrados são os deveres da maternidade, quão profundos são os deveres que a condição de mãe impõe. E eu não estou querendo que você volte para cá cravejada de espinhos, de dores e de angústias. Eu errei sim, errei por excesso de ternura, mas você, por favor, não se desvie por causa do ódio. Olha só o que ela fala, bonito que ela fala aqui. Depois do sepulcro, o ódio, aliás, o dia do bem é mais luminoso, e a noite do mal é mais densa e tormentosa. O bem que você faz aqui gerará benefícios enormes após o teu desencarne, que você não sabe medir. O mal que você faz aqui gerará tormentos mais angustiosos quando você desencarnar. Há milhões de seres em situações terríveis nos umbrais do astral inferior, que buscam de qualquer maneira reencarnar aqui na Terra, nem que seja na situação social pior, porque a pior situação social, física, econômica que esses seres encararem aqui na Terra é mais suave do que o sofrimento que eles estão passando do lado de lá. É mais suave que o sofrimento que eles estão passando do lado de lá. Hoje em dia, com a limitação dos filhos, diminuiu muito essas oportunidades do reencarne. Tem espírito que aceita qualquer coisa. Olha, tu quer reencarnar, mas vai ser nos rincões de pobreza, nos bolsões de pobreza no mundo. Não interessa, é lá que eu quero. Porque a dor da consciência é tão grande, a ação cáustica do remorso é tão intensa, que eles querem se internar no corpo físico, para que através daquela dor material eles possam resgatar um pouquinho dos tormentos espirituais. É essa visão que nós devemos ter na vida. E aí a mãe termina com um apelo supremo: pelo amor de Deus, não faz isso. Aí Cecília se desvencilha de todos aqueles lá, né? Volta para o corpo, desperta no corpo, gritando, né? E fala para a enfermeira: eu quero agora abortar. Agora, tive um sonho com a minha mãe. Minha mãe veio aqui, sonhei com ela, e ela me pedia para não abandonar o dever. Eu não quero nada disso. Pode tirar esse negócio de mim, agora. E a enfermeira, inspirada no caldeirão, fala: olha,
Quem sabe isso não é um aviso? Quem sabe você não deve mesmo ter essa criança? Mas Cecília estava irredutível. E convenceu a enfermeira. E começou a aborto. O processo de retirada. E André Luiz percebeu o quanto que uma mente desequilibrada causa danos ao corpo físico. Se o corpo físico de Cecília já estava totalmente desequilibrado, com o procedimento do aborto em curso, desequilibrou-se de maneira mais acentuada. E André notou que à medida que o pequeno ser no útero materno ia sofrendo a agressão, ele se agarrava mais fortemente ao tecido placentário, naquela ânsia de permanecer ali. E através da dor, a mente dele começou a despertar. E agora não era mais Cecília, somente ela que emitia os raios escuros. Era a mente do reencarnante que, já sendo desperta, por sua vez começava a emitir dardos escuros de energia mental. Depois de muito esforço, o feto foi retirado. Aquele pequeno pedaço de carne foi retirado do útero de Cecília. Só que o espírito reencarnante não foi junto. Ficou agarrado ao útero da mãe. Ficou agarrado. E gritava, desesperadamente. E urrava de dor. E falava frases desconexas. E desenvolvia vibrações mortíferas que ocasionaram uma hemorragia inesperada e abundante, que a enfermeira não aguardava. E o negócio não ficou por aí. Por uma ação meio que instintiva, o reencarnante, o ex-reencarnante, começou a subir do útero materno e atingiu o coração de Cecília. Se agarrou ao coração materno da ex. E através daquilo ali, descontrolou o próprio sistema nervoso central de Cecília, desencadeando uma hemorragia mais volumosa ainda. E gritava, dizendo: ah, é? Eu queria nascer, a fim de que, com o teu amor materno, pudéssemos nos reconciliar no passado. Mas você agora despertou em mim o que existe de pior. Você me matou, agora eu vou te matar. Notaram quem falou isso? O ex-reencarnante falou isso. Os dois agora estavam envolvidos na mesma onda de ódio. E Cecília retrucava: quero morrer, quero morrer. Morre você, morre você. E aí a situação se complicou cada vez mais. Não tinha mais jeito. Calderaro entrou em prece, pedindo a ajuda de um grupo de trabalhadores espirituais que chegou rapidinho. E ele deu as ordens: acolham essa senhora aqui, a mãe de Cecília. Ele estava desesperado. O desencarne de Cecília acontecerá dentro de poucas horas. Ela vai morrer, vai desencarnar, não vai aguentar. Porque a enfermeira, quando viu aquele sangue todo, se livrou do feto como deu ali, para apagar os vestígios da ação delituosa dela, e buscou ajuda. E aí Calderaro explicou para André Luiz, né, que o estrago que a força do ódio faz no mundo é superior a todos os canhões disparados simultaneamente. E o que ele estava vendo ali era uma amostra, uma fração do que o ódio causa na sociedade
todos os dias. Que se você juntasse todas as guerras, elas não produziriam um desastre que o ódio desse nível aqui causa para a nossa sociedade. André estava de uma situação ali de sem saber o que pensar. E perguntou para Calderaro quando que essa situação vai se resolver. E Calderaro falou: olha, agora não adianta intervenção direta nenhuma. Só a prece, aliada à dor da luta deles, pode algo realizar. Estamos num processo de obsessão recíproca, de consequências amargas, e que vai durar um tempo imprevisível. E aí encerra esse capítulo. Nós, que somos cristãos, especialmente nós no campo espírita, que sabemos da realidade da vida após a morte, da programação reencarnatória, nós devemos, todas as nossas forças, lutar contra o aborto perigoso. O Espiritismo nos orienta que o aborto seria permitido somente naquele caso em que existe risco de morte para além. Todos os demais, dentro das nossas possibilidades, na sociedade, em família, nas nossas redes sociais, nós temos o dever cristão de trabalhar pela vida. Porque há movimentos sociais que pregam abertamente a legalização do aborto, colocando aquilo ali, né, como sendo algo importante para a saúde da mulher. E nós sabemos, pelo conhecimento espiritual nosso, que um drama como esse é diário, constante. São milhões de indivíduos que são abortados por ano no mundo. Isso sim é um verdadeiro genocídio. Poucos falam. O aborto como política de Estado é um crime. O aborto como pregado por movimentos sociais é um crime. E é isso que nós devemos, na nossa condição cristã que buscamos seguir, combater do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso alcance. Que Deus nos abençoe nos esforços de crescimento e de iluminação espiritual. Assim seja. Fechemos os olhos em agradecimento ao Pai pela oportunidade bendita do aprendizado. Que possamos todos meditarmos profundamente nas lições comentadas agora, e que assim possamos ser um verdadeiro elemento transformador e renovador da nossa sociedade, visando a paz, visando o bem, visando o equilíbrio. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja.